Assim, após analisarmos essas questões das modalidades licitatórias, há uma temática muito presente nos concursos públicos que diz respeito às dispensas e inexigibilidade de licitações. Estas circunstâncias se fazem presentes lá no artigo 74 e 75 da Lei 14.133 de 2021. Vamos verificando, portanto, que as hipóteses de inexigibilidade de licitação, essa nova lei de licitações e contratos, elas estão adstritas aos aspectos quando restar inviável a possibilidade de competição, de disputa. Ou seja, quando tivermos circunstâncias que restem inviáveis a competição, a disputa. A primeira delas que aparece aí no inciso 1 do artigo 74 diz respeito à contratação de bens ou serviços que se deem por meio de um fornecedor exclusivo. Ou seja, aquela pessoa física ou a empresa, pessoa jurídica, é exclusiva no fornecimento daquele bem ou serviço. Então a hipótese aí é de inexigibilidade de licitação. Cabe esclarecer que essas hipóteses, elas são apenas exemplificativas, e não números clausulos. Ou seja, poderão surgir circunstâncias outras que se apresentem nesse plano de impossibilidade de competição, de disputa, e, portanto, elas serão agregadas a este contexto de inexigibilidade de licitações. Mas o inciso 2º desse artigo 74 traz outra circunstância de inexigibilidade de licitação que diz respeito às pessoas do meio artístico consagradas pela crítica especial, peculiar, ou pela opinião pública, e nessa situação, portanto, estaríamos diante de mais uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Aqui cabe abrir um parênteses em que diversos municípios e estados estão entabulando contratações de shows e que estariam nessa perspectiva de inexigibilidade de licitação, por se tratar de uma pessoa do meio artístico consagrado pela crítica peculiar ou específica e opinião pública e, portanto, estariam dispensados os contratos, promovendo aquilo que a gente conhece por contratação direta. Porque as contratações indiretas são aquelas que demandam inicialmente um processo licitatório que poderá ser comum ou especial. O processo licitatório comum, aquele que passa pelas 7 fases ou etapas, iniciando por uma fase inicial interna e depois vai para uma segunda fase externa com a publicação do edital, depois a terceira fase com as propostas. Na 4ª fase é a hora do julgamento dessas propostas ou lances oferecidas. Na 5ª fase, a habilitação documental. Na 6ª fase, o aspecto recursal, o momento desta fase única recursal, que é uma inovação aí inserida como herança da modalidade pregão, e o pregão trouxe aqui, a gente sempre cabe lembrar das inovações que o pregão trouxe para esse universo das licitações, que foi a inversão dessas fases desse processo licitatório, mas também trouxe essa fase una ou única recursal, de se concentrar todo nesse momento aí, desta 6ª fase, para que aí sejam apresentados os recursos que as partes tiveram no tocante, por exemplo, à extinção do contrato decorrente do processo licitatório, a revogação ou anulação do procedimento licitatório, recurso contra o julgamento dos lances ou propostas feitas no procedimento licitatório, recurso contra habilitação ou inabilitação documental que sai na 5ª fase desse procedimento licitatório e, por fim, a primeira circunstância aí que desafia recursos nessa fase única prevista lá no artigo 165 dessa Lei 14.133 de 2021, diz respeito
aquela circunstância desses novos instrumentos, como pré-qualificação. Então, esses instrumentos que vieram para aí auxiliar nos procedimentos licitatórios, quando eles são deflagrados, mediante, é claro, previsão legal e autorização da lei, as partes deverão ser asseguradas a possibilidade de competição, de participação no processo. E se elas ficarem excluídas, elas poderão recorrer. Há um princípio basilar que está aí no artigo 5º, que é a competitividade. Deve-se assegurar, portanto, aos licitantes, às partes que estão interessadas a participar no processo licitatório, que muitas vezes poderá ser utilizado por meio desses institutos de licitação, como aqui dissemos, o credenciamento, a pré-qualificação, além deles, o sistema de cadastro de preços, o registro cadastral, são institutos que vêm para auxiliar. Mas se eles forem articulados, e é claro, a lei permitindo que assim o sejam, não se pode deixar de garantir a participação daqueles que têm o interesse de estar aí apresentando suas propostas, seus lances. E a gestão pública deve deixar bem claro no edital que estará adotando esses critérios acessórios de licitação para aquisição de determinados bens ou serviços, e que não vai passar por aquela regra comum do procedimento licitatório comum ou especial, para que ninguém alegue ignorância ou queira interpor posteriormente os recursos que se fazem presente no artigo 165 e aqui, de modo especial, no inciso 1. E aí ainda vale salientar que teremos o prazo apenas de 3 dias úteis para esses recursos. Quando a gente fala 3 dias úteis, lembrando bem que aí não vai incluir feriados, finais de semana, recesso nas repartições públicas, só os dias úteis. E são apenas 3 dias contado desta ata que intimou a parte para se manifestar sobre o resultado apresentado pela administração pública. E se a circunstância apresentada não se adequam nessas que estão aí no artigo 165, a parte interessada e resignada poderá interpor o que nós conhecemos por pedido de reconsideração. E ainda cabe, mais uma vez, lembrar que, exaurido esse sucedâneo recursal, que é o pedido de reconsideração para circunstâncias outras que não se fazem presentes aí no artigo 165 da nova Lei de Licitações e seus incisos, nós ainda teremos o controle interno e o controle externo por meio dos remédios heróicos, mandado de segurança, ação popular, e, é claro, tudo aquilo que ainda pode ser articulado nesse sentido por meio dos tribunais de conta da União, dos estados, Distrito Federal, município, o Ministério Público atuando aí, e todas as pessoas jurídicas ou físicas interessadas e que sofreram algum prejuízo ou que se sintam irresignadas com a decisão prolatadas no processo licitatório. A nova Lei de Licitações deixa muito claro que qualquer parte ou pessoa que, mesmo que não tenha participado diretamente do processo licitatório, poderão manifestar as suas irresignações por meio desse controle externo. E aí, retomando a análise das circunstâncias de inexigibilidade de licitação que se fazem presentes no artigo 74 da Lei 14.133 de 2021, nós trabalhamos o inciso 1, que são fornecedores exclusivos de bens e serviços. Depois chegamos no inciso 2, trabalhando aí essa ideia de pessoas do meio artístico consagrados pela crítica peculiar e pela opinião pública, quando abrimos esse diálogo que está acontecendo no país nesse momento com uma CPI no Congresso Nacional, diante dos valores astronômicos que municípios, estados têm feito contratos de shows artísticos. E, é claro, abre-se a dúvida sobre esses valores extremamente elevados
que poderiam estar sendo utilizados para a educação, para a saúde pública de muitos municípios. Por isso mesmo é que os atos administrativos, os seus procedimentos, todos eles passam por um controle externo. Nós já tínhamos essa possibilidade de averiguar esses controles externos com amparo no artigo 2º da Lei 9.784 de 99, que é a lei que trata dos procedimentos administrativos. E lá se faziam presentes o princípio da legalidade, da proporcionalidade e razoabilidade. Hoje esses princípios já estão aí no artigo 5º da nova Lei de Licitações. Então, muito facilmente hoje, exercer esse controle externo desses procedimentos licitatórios que estão entabulando contratos de shows artísticos com esses preços elevadíssimos, né? Articulando esses princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, e certamente o Ministério Público tem articulado isso aí na defesa dos interesses da coletividade, direitos difusos, coletivos. Eles que se apresentam nesse plano de advogado da sociedade, que está entabulando, é claro, as ações necessárias para anular esses contratos que se pautaram, admite-se, nesse contexto de inexigibilidade de licitação, não obstante, se apresentem valores astronômicos bem elevados que suscitam dúvidas. E é claro, por meio dessas dúvidas, é que foram articuladas ações necessárias e hoje tem uma CPI no Congresso Nacional para tratar dessas questões. Mas nós teremos, no inciso 3 do artigo 74, uma terceira circunstância de inexigibilidade de licitação, que se trata da aquisição de serviços técnicos específicos, predominantemente intelectuais. E aqui é muito importante não confundir, porque quando se fala desses serviços técnicos específicos, é como se quisesse confundir com aquela abordagem técnica adotada pela modalidade de licitação, concursos. Lá nós teremos os parâmetros técnicos, científicos e artísticos de determinados serviços que diversas pessoas poderão articular e apresentar isso num plano licitatório. Aqui nós estamos falando de um único tipo de serviço que, a um tempo só, ele se apresenta o caráter técnico, específico e ainda predominantemente intelectual. Então, está esclarecido, não haverá dúvida nesse contexto, trata-se de inexigibilidade de licitação. A quarta circunstância de inexigibilidade de licitação é inovadora. Aparece aí quando se tratar daquelas circunstâncias que a lei permite que a gestão pública adote um dos instrumentos acessórios de licitação, que é o credenciamento. Assim, quando for possível, a gestão pública fazer o credenciamento de possíveis fornecedores de bens e serviços, nós estaremos diante de uma hipótese de inexigibilidade de licitação, que aparece aí no inciso 4º do artigo 74 da nova Lei de Licitações. E o inciso 5º, que é uma novidade também nessas circunstâncias de inexigibilidade de licitação, trata-se da situação de aquisição de imóvel ou locação que, diante da sua estrutura ou localização, se apresente favorável para a gestão pública. Em muitas circunstâncias, municípios, estados, observam um casarão tradicional ali próximo dos órgãos da gestão administrativa e eles se apresentam extremamente favorável para, por exemplo, sediar uma secretaria de saúde, de educação, um hospital municipal ou público. E nesse caso, portanto, estaremos diante de uma circunstância de inexigibilidade de licitação. Sobreleva ressaltar aqui que essas 5 circunstâncias aqui apresentadas no artigo 74 dessa nova Lei de Licitações, elas são apenas
exemplificativas, não são números cláusulos, fechados não. Apresentado, portanto, uma circunstância onde reste caracterizado a inviabilidade de concorrência ou disputa, ela poderá ser adequada a esse contexto de inexigibilidade de licitação. De outro lado, nós vamos encontrar no artigo 75 o rol de circunstâncias de dispensa de licitação. Essas, portanto, estão aí no rol taxativo, exaustivo, números clausos, que não podem querer criar ou apresentar outra circunstância com esse propósito de adequar a esse contexto de dispensa de licitação. O número é exaustivo. São apenas essas circunstâncias que estão aí que possibilitarão ao gestor público optar pela dispensa de licitação. Ou seja, as situações de dispensa de licitações não são obrigatórias. Elas são facultadas ao gestor público adotá-las para fazer uma contratação direta, dispensando o procedimento licitatório. Averiguando uma delas, e mesmo assim, caso o gestor público prefira fazer o processo licitatório, nada impede que assim o faça. Vamos abrir aqui um parêntese que é muito importante. Essa nova lei de licitações deixou bem característico que o critério norteador agora para as modalidades licitatórias não seriam mais valores, mas a natureza de bens, serviços, obras que estivessem no contexto comum ou especiais de engenharia. E é isso que se averigua quando se analisa os conceitos apresentados no artigo 6º da Lei 14.133 de 2021. Lá não se fala mais de valores, mas natureza dos bens ou serviços. Então, este é o critério prevalente agora. Mas com isso não significa dizer que em algumas circunstâncias ainda o elemento preço não vem aparecer. Ele aparece, por exemplo, aí nessas duas primeiras circunstâncias de dispensa de licitação. O inciso 1 do artigo 75 fala que nos serviços especiais de engenharia ou de mecânica de veículos automotores, com valores inferiores a R$100 mil, seria uma hipótese de dispensa de licitação assegurada ao gestor público. Da mesma forma, o inciso 2º fala: os serviços comuns, triviais, com valores inferiores a R$50 mil também seria uma circunstância de dispensa de licitação. E nós ainda encontraremos esse elemento valor como parâmetro que se aparece aí em algumas situações nesse universo dos processos licitatórios, lá nos casos de desempate. Haverá um momento que, oferecidas propostas, lances, a fase sequencial será o julgamento. E pode acontecer de gerar um empate, de restar estabelecido o empate entre essas propostas apresentadas. E nesse momento é claro que a comissão licitatória vai analisar essa questão de valor dentre os requisitos para desempate. Então, por mais que se exaltam nos debates e discussões que o parâmetro hoje adotado por essa nova lei de licitações 14.133 de 2021 seja a natureza dos bens, objetos e serviços e não mais o valor, mas em algumas circunstâncias, consoante a que relatamos, nós ainda vamos encontrar esse parâmetro valor sendo essencial. Retomando aí as hipóteses de dispensa de licitação. Depois que falamos dos dois primeiros itens, ou incisos que estão aí no artigo 75, nós vamos tratar aqui, e são diversas circunstâncias, algumas que compreendemos mais importantes e que vão estar aparecendo sempre nas discussões.
Uma delas, quando estivermos na circunstância de estado de defesa, estado de sítio, de intervenção do governo federal. Aí poderá ser dispensada a licitação. Toda vez que tiver que fazer aquisição de produtos perecíveis, gêneros alimentícios perecíveis, como hortifrutigranjeiros, aí também pode ser dispensada a licitação. Toda vez que a União fizer uma intervenção na economia para ajustamento de preços, também caberá a dispensa de licitação. Quando houver aquisição de bens e serviços para as Forças Armadas, para o seu contingente, seu efetivo, os militares que ali atuam, desde que esses bens ou serviços não sejam voltados com caráter exclusivamente pessoal para esse contingente efetivo, admite-se, portanto, a dispensa do procedimento licitatório. Da mesma forma, nós vamos encontrar que quando o bem ou serviços for articulado entre os próprios órgãos ou repartições da administração pública, previamente ajustados, nesse caso também caberia o que nós conhecemos por dispensa de licitação. É muito comum um órgão, estado, município pedir um serviço de pesquisa feita pelo IBGE ou pelo IPEA, que estão aí nesse universo da administração pública. E nesse caso, ajustado previamente, estaríamos diante da circunstância de dispensa de licitação. Toda vez que a administração pública tiver que fazer aquisição de um medicamento de doença rara, e nós temos muitas circunstâncias de pessoas no nosso país aí com câncer na próstata, durante a pandemia nós passamos por isso, é caso de dispensa de licitação. O gestor público, o município, o Estado ali, que tem as suas repartições de fornecimento de medicamentos, poderá dispensar e fazer aí, portanto, a articulação e contratação direta. Nós vamos analisar ainda nesse universo que toda vez que tiver que fazer a restauração de uma obra de arte ou histórica, não só a restauração, mas a aquisição também se afigura nesse universo dessas hipóteses de dispensa de licitação. Então, como observam os senhores, é um rol bastante extenso e, curiosamente, há uma circunstância que eu deixei aqui por último para tratar dela, que ela se afigura exatamente nesse universo das licitações fracassadas e desertas e daquelas em que os lances ofertas forem de valores bem superiores àqueles do mercado. Restando caracterizado, por exemplo, a situação de licitação deserta, onde, publicado o edital, não apareceu ninguém para oferecer lance, nenhum concorrente ou licitante ali para oferecer o seu lance. Estaríamos diante, portanto, de uma licitação deserta. De outro lado, publicado o edital, os licitantes, ofertantes, por meio dos seus lances e ofertas, nenhuma delas se adequaram aos preceitos ou requisitos do edital. Estaríamos também diante de uma situação chamada licitação fracassada. Então, diante dessas três circunstâncias, e quando o edital desses processos licitatórios estiver dentro de um prazo inferior a um ano, ao gestor público poderá promover a contratação direta dispensando esse procedimento licitatório. Pode até querer aproveitar todo esse procedimento, esse edital, quando ele estiver nesse prazo inferior a um ano e aí fazer as contratações diretas. É uma circunstância inovadora que nós temos aí que possibilita ao gestor dispensar o processo licitatório. É claro que nós ainda temos aí um rol de outras tantas circunstâncias e aqui nós trouxemos algumas apenas que acreditamos que serão exaustivamente debatidas nesse contexto das licitações dispensadas. Logo após analisar esses aspectos, é hora de correr os olhos para esse controle externo que poderá existir nesse universo dos procedimentos licitatórios, que também são extensivos aos contratos. Há muitos vícios que ocorrem no procedimento licitatório e o legislador,
preocupado com todas essas questões que apareciam tanto na doutrina, na jurisprudência, terminou sintetizando, inclusive, no artigo 178, a criação de 11 tipos penais. Eles envolvem não só essa parte da contratação direta indevida, quando a situação era, por exemplo, para articular uma licitação, um processo licitatório, e o agente de contratações, a equipe de licitação, terminou fazendo vistas grossas. Outra situação, como nós acabamos de falar aqui, é assegurar o espírito de competitividade, de participação dos licitantes, dos interessados. Outro ponto que se fala aí é a respeito de possibilitar ou até assegurar a possibilidade de contratos inidôneos, ou até estimular, orientar a contratação indevida. As formas de pagamentos indevidos ou irregulares também estão aí contempladas nesse plano de crimes. E vamos verificando ainda nesse contexto todo que se faz presente aí acerca das fraudes, e que elas são inúmeras. Falsidade documental, de assinaturas, de documentos. Todos eles aí vão aparecer nesse universo das fraudes, que é também um tipo criminal, um tipo penal, que muito se dá nesse universo das licitações e contratos. De modo que também vão sendo resguardados essa possibilidade de não haver nenhum tipo de prejuízo ao bom andamento, à celeridade, ao transcurso normal do procedimento licitatório, e de que também há um tipo específico em relação aos sigilos. O sigilo das informações que existem no processo licitatório deverão ser resguardados. Há um tipo aí específico nesse universo dos crimes licitatórios que envolve a questão do sigilo das informações no processo licitatório. O sigilo já está aí articulado desde a fase interna, primeira ou inicial, mas temos ainda também aí o orçamento sigiloso, que está articulado, que se dá no sentido de que nenhum servidor, agente de contratação, comissão licitante, venha evidenciar quais são os valores que a administração pública tem para custear a contratação de bens, serviços, obras. Porque se isso é revelado, a administração pública torna-se vulnerável. Por isso é que quando há esse aparente conflito entre esse princípio de resguardar esse sigilo que é tão importante para essas circunstâncias que aqui estamos tratando, com aquele princípio da publicidade, notoriedade, evidência, transparência que se deve dar, nós temos dois princípios aí de forma muito específica, é o princípio da publicidade e da transparência de todo o procedimento licitatório, dos contratos, desse universo no âmbito da administração pública. Mas às vezes é indispensável que se abra mão temporariamente deles para resguardar esse sigilo em prol da administração pública. E há um recorte muito importante feito pelo doutrinador Robert Alexy, que ensina que quando houver esse aparente conflito entre princípios, a boa forma de solução para isso é exatamente nesse contexto analisar que princípio, nessas circunstâncias, estaria resguardando o maior interesse público. E, é claro, resguardar o sigilo da administração pública no seu orçamento, no seu procedimento licitatório, para que ela não se torne vulnerável em face dos concorrentes que vão apresentar suas propostas e lãs, resguarda muito mais o interesse público. Essas licitações, também esse processo, por mais que se tenha um controle externo, interno,
ele pode estar contaminado de eivas e vícios que vão dar motivo para revogação, invalidade por meio de anulação, nulidade, que poderão ser articuladas pelo próprio gestor público. Mas, num controle externo, a anulação e a nulidade poderão ser levantados pelos órgãos, como Tribunal de Contas da União, dos Estados, municípios, Ministério Público, as pessoas físicas e jurídicas, por meio desses remédios heróicos aqui, tão propalados, poderão levantar todas essas questões de nulidade e anulação. Aliás, o artigo 54 da Lei 9.784/99 traz a orientação de que a administração pública terá o prazo de 5 anos para revogar ou anular os seus atos. É claro que, em muitas circunstâncias, a administração pública não terá prazo para isso suficiente. E hoje já se verifica uma tese da modulação dos efeitos, no sentido de que, passado tempo considerável, além desses 5 anos, por exemplo, 15, 20 anos, o importante é modular os efeitos, analisar que, em nome da segurança jurídica, da boa-fé, fosse importante manter esses procedimentos para evitar maiores prejuízos às partes. No tocante à nulidade desses processos licitatórios, às vezes podemos ter uma situação gravíssima em que o processo licitatório possui um vício insanável que sequer assegura a sua existência. A nova lei 14.133 de 2021 deixa bem claro que, de forma supletiva, a principiologia e os procedimentos dos contratos e regramentos da legislação civil deverão ser aplicados para esse procedimento licitatório. Portanto, antes de tudo, esses procedimentos deverão resguardar em sua base os elementos de existência e validade, agente capaz, objeto lícito, possível, determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Mas, por fim, há que se lembrar que a nulidade a qualquer momento poderá ser declarada de ofício pelo gestor público em relação a esse procedimento licitatório. Deve-se lembrar que a anulação produzirá efeito ex tunc, retroagindo ao nascedor do ato, assim como a convalidação de determinado ato administrativo produzirá também efeito ex tunc. Não obstante, a revogação desse ato, que a própria lei traz essa possibilidade da administração pública fazer, a Lei 14.133 de 2021, caso, adotando os critérios de oportunidade e conveniência de forma discricionária, venha revogar esse procedimento licitatório, o efeito produzido aí é só ex nunc, dali para frente, a revogação. É importante esclarecer que, por mais que de forma supletiva esse processo licitatório deva buscar parâmetros na legislação civil atinente aos negócios jurídicos que dão origem aos contratos, há uma diferença entre os efeitos gerados pela nulidade e anulação lá nas relações civis. Por exemplo, a anulação produzirá efeitos apenas ex nunc, dali para frente, nas relações civis. Nas relações administrativistas, ela produzirá efeitos ex tunc. Lá nas relações civis, os contratos e negócios jurídicos, o ato de nulidade pode ser declarado de ofício, reconhecido de ofício pelo juiz. A nulidade do procedimento administrativo não pode ser declarado de ofício pelo juiz, sob pena de estar invadindo o mérito do ato administrativo. Esta nulidade, lá nas relações civis, ela produz efeitos erga omnes. Poderá ser declarado de ofício
é reconhecida a qualquer momento, em qualquer fase, etapa na esfera do Poder Judiciário. Já a anulação só poderá ser arguída pelas partes interessadas lá no processo civil, ao passo que a anulação aqui vai ser reconhecida pelo gestor público e a possibilidade de efeito gerada, como nós dissemos, é ex tunc, retroage ao nascedouro do ato. É muito importante pontuar essas diferenças sutis de uma relação meramente civil para um ato que é praticado no âmbito da administração pública. Lembre-se, portanto, o Poder Judiciário não pode revogar um ato administrativo. Ele pode sim reconhecer um pleito de anulação ou de nulidade formulado por partes externas, pessoas jurídicas ou físicas que postularem suas ações lá no Poder Judiciário. O Poder Judiciário poderá sim revogar seus próprios atos administrativos, porque ele atua, tem práticas meramente administrativas, quando, por exemplo, realiza um concurso público para preenchimento dos seus cargos de juiz, de escrivão, de oficial, e nessa circunstância ele poderá revogar os seus próprios atos, mas de uma outra esfera, do executivo, do legislativo, de modo geral, da administração pública direta e indireta, não. Os seus próprios atos, sim. O Poder Judiciário poderá reconhecer, declarar a existência de nulidade ou anulação quando postulado por meio de uma ação em que partes físicas ou jurídicas, com seus interesses nesse particular, declinaram judicialmente. Se você gostou dessa temática aqui, Hora Desenvolvida, se inscreva no nosso canal, participe, deixe os seus comentários. É muito importante para que a gente possa ter esse termômetro da sua participação, do seu envolvimento, e aqui a gente possa prosseguir nesse ideário de compartilhar conhecimentos, esperando que eles, de alguma forma, possam auxiliar aos amigos, às pessoas que nos acompanham, nos seus negócios jurídicos, nas suas atividades profissionais, enfim, nas relações sociais que estão entabulando. Foi um prazer estar com vocês. Até o nosso próximo encontro.